Hello guys, how are you doing? Queridos, vamos falar agora sobre o Simple Past, tá certo? Eu fiz algo bem resumido e vou tentar ser rápido. Se eu for rápido demais, vocês comentem depois. Eu vou tentar melhorar nos próximos vídeos, mas vocês também podem deixar ele mais lento, né, no YouTube. Vamos lá. Para que é o Simple Past? What's that for? Bem, são várias coisas, né? Eu estou só jogando uma luz aqui. Quando você quer, when you want to tell stories, você quer fazer um relato de experiência, você foi para algum evento, você fez alguma viagem, né? Share experiences, tá certo? Então, quer sejam histórias verídicas ou fictícias, né? Experiências suas ou de outras pessoas. If you want to talk about your feelings, se você quer falar sobre seus feelings, né, seus sentimentos, ou make or read, listen to biographies, né, você vai aí lidar com biografias, né, ou fazer alguma, ou ler alguma, por exemplo, o Simple Past é muito útil e muito comum, tá certo? Então vamos lá. Existem várias formas de adentrar esse assunto, tá bom? Inclusive alguns de minha preferência, né, se a gente tivesse mais tempo aqui para um vídeo bem maior, só que um vídeo bem maior ficaria cansativo. Então eu coloquei nesse vídeo aqui alguns pontos, né, algumas noções da estrutura do, né, do Simple Past. E eu vou entrar, né, começando aqui por essa noção de regular versus irregular verbs, verbos regulares e irregulares, tá certo? De forma bem resumida, né, quando você pensa em regular, você vai pensar em alguma regularidade, alguma coisa em comum, alguma coisa que em comum, algo que se repete. Então, regular verbs são os verbos que, ao serem colocados no passado, recebem o sufixo ed, ou seja, recebe o ed no finalzinho, tá bom? Vamos aqui para alguns example given, alguns exemplos. Kiss fica kissed com ed. Invite fica invited com ed também. Try, tried. Play, played. Stop, stopped. Listen, listened. Você pode ter uma mudança, uma alteração mínima ali no verbo, mas na raiz mesmo não vai ter, e no final vai terminar com ed. Ok? Esses são os verbos regulares. E os verbos irregulares, né? You can't tell it. Não dá assim para dizer qual é a regra. Na verdade é o contrário. Eles não têm esse sufixo. Então eles podem sofrer, né, de mudanças pequenininhas a mudanças enormes, né? Ou então não mudam nada. Vamos aqui a alguns exemplos. Você tem run, correr, né, no presente. Ran, que é o passado de run. Go e went. Olha só, de run para ran você mudou uma letra. De go para went mudou tudo, né? Hit, já não mudou nada. Em nenhum dos casos você vê a terminação ed, o que é, né, o que se espera, né, a regra geral ali para ser irregular. Nós temos também aqui os verbos am e is, que na verdade são variações, né, conjugações do verbo be. No passado eles ficam was, tanto am quanto is, e are também é o verbo be. No passado fica were, certo? Então vamos lá. Abri esse slide só para o verbo be, porque ele é bem interessante, ele é um caso especial, tá bom? Como eu já tinha falado, o verbo to be, ele pode ser I am, aí no passado ficaria I was, ou he is, no passado seria he was, né? She was, e are, de you are, seria you were, tá bom? Ele é um caso especial, né, porque ele não precisa de um verbo auxiliar para fazer pergunta, para fazer negação, tá bom? Vamos aqui aos exemplos. I was here yesterday. Então, eu estava aqui ou eu estive aqui ontem, certo? Was she mad at me?
Yes, she was. No, she wasn't. Então, ela estava com raiva de mim, né? Sim, ela estava. Não, ela não estava. Percebo aí, fazendo a pergunta, só ele, né? Não precisa de outro verbo. Para dar respostas curtas, você usa o próprio verbo be, tá bom? Como é o caso, yes, she was, no, she wasn't. Esse wasn't aqui é was not. Poderia ser escrito was not, né? Was separado not, ou então dessa forma que está aqui, a forma contraída. They weren't my neighbors. Eles não eram meus vizinhos, certo? They weren't my neighbors. Então vamos lá. Ordinary irregular verbs. Verbos irregulares comuns, né? Eles precisam de um verbo auxiliar para as negativas e para as perguntas, e também para respostas curtas. Vamos dar uma olhadinha aqui na afirmativa primeiro. Mark spent a lot of money at the club. Então, ele gastou muito dinheiro no clube. Está aqui entre parênteses a forma do verbo no presente, tá bom? Spend. Então, Mark spent a lot of money at the club. Gastou muito dinheiro ali no clube. Did he fly to Goiás on vacation last month? Então, ele voou, né? Viajou de avião para Goiás, né? Nas férias no mês passado. Para respostas curtas, nós temos dois verbos. O did, né? O verbo, que é o verbo auxiliar, e o fly, que é o verbo principal. O fly não vai fazer sozinho a pergunta, não em situações assim de mais formalidade. Não é nem grande, enorme formalidade, né? É bem o mais comum a gente ver aqui o did, tá certo? Então, yes, he did. No, he didn't. Para respostas curtas. Aí você não vai usar o verbo principal, você vai usar o verbo auxiliar nas respostas curtas, tá bom? Lembrando que o didn't é o did mais o not juntinhos ali, contraídos. Você poderia colocar yeah, no, he did not, separados, né? Duas palavras separadas. O not, que todos sabem, é aquele NOT, né? The soldiers didn't shoot. Os soldados não atiraram. Olha aí, a negativa, né, com o verbo auxiliar, tá bom? Vamos aqui para verbos regulares. Regular verbs. They behave like an ordinary regular verb concerning affirmatives, negatives and questions. Eles se comportam como um verbo irregular comum, né? Ou seja, em oposição ao verbo be, que é um verbo irregular, mas faz a própria afirmativa, negativa e interrogativa sem auxiliar, tá bom? E os verbos regulares, né, normalmente, eles precisam de um auxiliar, né, para fazer a negativa, para fazer a interrogativa, tá certo? E esse verbo auxiliar também vai aparecer nas respostas curtas. Vamos aqui aos exemplos. Julie stayed at a snug inn when she traveled to Paris. Então ela ficou, né, nesse hotelzinho, né? Em inglês americano seria um hotelzinho, né? De interior. É aconchegante quando ela viajou para Paris. Olha aí, stayed e traveled. Tranquilo? Todos terminam com ED. Did Mark enjoy the movie? O verbo did, né, verbo auxiliary verb, né, verbo auxiliar, ajudando na pergunta. E a resposta, yes, he did, no, he didn't. Resposta curta, você não vai colocar enjoy, né, o outro verbo principal, você vai colocar o verbo did, certo? His fans didn't ask many questions. Os fãs dele não fizeram muitas perguntas. Didn't ask. Tá vendo? Observaçãozinha que ao utilizar o verbo did, o verbo auxiliar, o verbo principal, enjoy, ask ou qualquer outro, volta para a sua forma do presente, certo? Sem estar conjugado, né? Aquela mesma forma do infinitivo, sem o to, ok?
Continuando, nós temos aqui basicamente, né, minimamente três tipos diferentes de pronúncia do sufixo ed, tá bom? Vamos aqui a um. My wife kissed my kids. Minha esposa beijou meus filhos, tá certo? Kissed. Quando o verbo, presta atenção que o verbo é kiss, o S, kiss, não faz as cordas vocais vibrarem, né, no final. Então, o ED vai ter som de T, de tatu. É sempre assim? Não para todos os sotaques de inglês, tá bom? My wife kissed my kids. The preachers arrived early. Então, arrive, o último som do verbo arrive no presente faz as cordas vocais vibrarem. Então, o ED vai ter som de D de dado mesmo. E o E vai ser mudo novamente. The preachers arrived early. E finalmente, esse som aqui de you invited us. Quando o último som é de T ou de D, o último som. Invite, por exemplo, termina com E, mas o E é mudo, o que é normal, tá certo? Mas o último som é de T ou D, então nós temos you invited, o som de ed mesmo. You invited us. Outra coisa que é interessante, lembrando que esse vídeo aqui não é para mostrar tudo, é para dar uma noção inicial de várias coisinhas relacionadas ao Simple Past. Outra coisa interessante são essas duas regrinhas aqui da ortografia, tá bom? Uma delas é que quando nós temos o que muitos professores aqui no Brasil gostam de chamar de sanduíche de vogal. O que seria isso? Se você pegar a palavra stop e ver da direita para a esquerda, você vai ter P-O-T, ou seja, consoante, vogal, consoante. Quando isso acontece, geralmente nós dobramos a última letra para depois colocar o ED, tá bom? Stop, stopped. Isso não vai mudar a pronúncia, tá certo? Acredito que seja mais para o nativo lembrar de que não vai mudar a pronúncia, para não ter confusão com outras palavras em alguns casos. Plan, planned. Chat, chatted. Ou chatted. Drip, dripped. Certo? Isso sempre vai acontecer. Normalmente vai acontecer quando a última sílaba é a mais forte, né? Aqui eu só dei palavras de uma sílaba só. Então vamos lá, para a próxima. Cry, cried. Olha só, quando o verbo termina em Y e antes do Y tem uma consoante, olha, antes do Y tem um R aqui, então você vai tirar o Y e colocar I antes de acrescentar o ED, tá bom? Então, quando vai acrescentar o ED, você lembra, antes do Y tem uma consoante, então você tira o Y e põe o I. Aí acrescenta o ED. Cry, cried, try, tried, study, studied, ok? Studied. E copy, copied. Ok? É só isso, pessoal. Espero que seja bastante útil e que vocês consultem quando tiverem alguma dúvida. See you! Thank you for watching.